Boa noite. Segunda-feira, 24 de outubro, e você vai ver o que dizem os vereadores sobre a suspensão do ticket alimentação dos servidores aposentados. Tanto o parlamento como o executivo não compete a esses poderes dizer se é certo, se é justo ou não. Buscar alguma alternativa, algum tipo de gratificação que compense a falta do benefício do Vale Alimentação. O uso do farol baixo em estradas volta a ser obrigatório em todo o país. Eu creio que tudo aquilo que vem para facilitar uma visualização, para um automóvel ser melhor visto, eu acho que ajuda. E ainda, Gleison Túlio Consalter é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. A decisão judicial que suspende o pagamento do ticket alimentação para servidores aposentados continua gerando debate na Câmara de Vereadores. Desta vez, Eduardo Pelicioli e Alex Necker comentaram a determinação que considerou a lei de 1993 inconstitucional. O líder do governo na Câmara explicou que o impasse não é mais uma questão do Executivo Municipal, e sim uma decisão superior da Justiça. Primeiro a gente precisa dizer que essa é um embate que já não se dá mais nem no Poder Legislativo e nem no Poder Executivo Municipal. É um embate que se dá na Justiça. O Tribunal de Contas do Estado apontou a inconstitucionalidade da lei que concedeu o benefício de Vale Alimentação aos aposentados do serviço público. Num primeiro momento, o Grefim, que é o Grêmio responsável pelos servidores aposentados do município de Passo Fundo, entrou com uma ação na Justiça questionando isso, ganhou uma liminar em primeira instância. O município, por obrigação constitucional, a Prefeitura Municipal tem a obrigação de recorrer até a última instância em ações contra o poder público, fez essa ação, recorreu da decisão da liminar, e agora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou a lei que dava o direito aos aposentados do Serviço Público Municipal, dava direito ao Vale Alimentação aos aposentados, considerou inconstitucional a lei. Comunicou, a Prefeitura já recebeu a notificação disso. Não cabe ao Poder Executivo discutir essa comunicação do Poder Judiciário. Cabe ao Poder Executivo cumprir a decisão. E é isso que o Procurador-Geral do município divulgou. O município cumprirá a comunicação da Justiça, a decisão judicial. Lamentavelmente, é uma legislação que lá atrás beneficiou e vinha beneficiando os aposentados, e que nesse momento, por decisão que está além dos poderes dos poderes constituídos no município de Passo Fundo, eu afirmo, tanto o parlamento como o executivo, não compete a esses poderes dizer se é certo, se é justo ou não. A Justiça determinou, decisão judicial tem que se cumprir, ainda mais o administrador público. Se vier a decisão em contrário, o administrador público cumprirá também, mas no momento que existe é isso. Já o vereador Eduardo Pelicioli defende que o benefício deve ser mantido. Ele lembra o contexto em que o direito foi conquistado pelos servidores. Nós acompanhamos todo o histórico sobre o formato do ticket de alimentação para os servidores da ativa e também para os inativos, né? A gente tem que compreender a questão histórica desse Vale Alimentação. Foi um benefício que foi concedido entre o ano 92 e 93, quando a inflação do país estava muito alta e os aposentados do município tinham dificuldades de subsistência, né, de se manter. Então foi criada essa alternativa na época, foi um acordo entre a gestão, né, e os funcionários municipais. E a gente viu que desde que essa gestão do prefeito Luciano Azevedo assumiu, ele sempre buscou modificar o formato da ativa e suspender o pagamento para os da inativa. Infelizmente a gente conseguiu derrubar aqui a lei, é um direito adquirido, né? Já passa mais de uma década que é recebido esse benefício e deveria ser mantido para esses que já se aposentaram e para os que estavam na ativa. E quando fizeram o concurso tinha essa alternativa de optar por esse Vale Alimentação. Infelizmente a gestão conseguiu, dentro de uma ação judicial promovida pela Procuradoria do município,
conseguiu agora derrubar essa liminar e retirar o vale alimentação dos inativos, que na maioria são professores e operários que têm uma remuneração baixa, que vão ter muita dificuldade, mais uma vez, de se manter. A gente vai tentar, nesse pouco tempo que resta na Câmara, apresentar, expor a situação e buscar alguma alternativa, algum tipo de gratificação que compense a falta do benefício do vale alimentação. O farol baixo em estradas voltou a ser obrigatório em todo o país. O descumprimento da lei é considerado infração média com multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira de habilitação. Para ajudar você a entender qual o uso correto da luz, a nossa equipe ouviu o vereador Márcio Tassi, que é policial rodoviário federal. O que a lei prevê? Que o cidadão, para transitar nas rodovias, mesmo em perímetro urbano, tem que fazer uso durante o dia do farol de luz baixa. O farol de luz baixa é aquela... Se tu girar a chave do farol uma posição só, aquelas são só as luzes de posição. Ela não é o farol baixo. Se tu girar mais uma vez na segunda posição, daí sim, é a luz baixa. Aí se tu alterar, ela vai para a luz alta, que fica a luzinha roxa no painel. Então tu baixou da alta para baixa, é aquela ali. Ela tem que estar ligada direto, dia e noite, nas rodovias, mesmo em perímetro urbano. Se tu me perguntar agora se vai ajudar, vai melhorar, eu creio que tudo aquilo que vem para facilitar uma visualização, para um automóvel ser melhor visto, eu acho que ajuda. Claro que toda lei, quando entra em vigor, tem aquela da população ser contra, ser... Eu me lembro do cinto de segurança, foi a mesma coisa, foi uma briga até que hoje está tranquilo. O capacete para o motociclista também foi uma briga para até que não precisava, hoje está tranquilo. Vai dar um esquecimento de vez em quando? Vai, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas hoje, as motos já é obrigatório há muito tempo. Hoje as motos já vêm, tu liga ela, já liga o farol automaticamente. Daqui a pouco os carros vão vir assim e já está resolvido o problema. Aconselho, agora é lei, tem que utilizar. Mas mesmo antes eu sempre usei o farol ligado em rodovia. Eu uso direto faz anos já, que me ajuda, evita acidentes. Então, vamos respeitar a legislação, vamos usar farol baixo sempre em rodovia. Na cidade também use, eu uso na cidade também ajuda. É mais visto, diminui o risco de um acidente. O engenheiro civil Christian Tanz vai permanecer na Secretaria de Transportes e Serviços Gerais. A decisão foi anunciada pelo prefeito Luciano Azevedo, que monta a equipe de governo. Christian é um dos 5 nomes que seguem na administração. Como já noticiamos, planejamento, educação, saúde e a Procuradoria-Geral do município também não terão mudanças. O Cidadania e Atitude, que vai ao ar daqui a pouco, fala sobre o trabalho desenvolvido pelo Lar da Vovó. Atualmente, a entidade, que cuida de 21 idosas, está passando por dificuldades e corre o risco de fechar. Muitas vezes, eu me coloco no lugar delas, sabe? Eu me coloco e penso assim, puxa vida, se eu não tivesse família, eu queria estar num lugar que me acolhesse, que me desse o amor que elas têm, o carinho, a atenção, né? Eu gostaria de ter isso aí, né? Porque assim, ó, o que nós temos que pensar assim, o finalzinho delas tem que ter dignidade, tem que ter acolhimento, né? Tem uma frequência bem regular das visitas. Até nós deixamos livre o horário de visitação, porque nós queremos que tenha um caráter assim do lar, né? Tem o nome Lar da Vovó, então que ele seja um lar realmente, né? Na casa dos pais da gente, a gente vai na hora que a gente bem entende e a gente chega de surpresa, né? Muitas vezes não avisa. Então lá no lar é assim, nós deixamos livre a visitação e os familiares vêm visitar, sempre estão trazendo um presentinho para a mãe, que são só mulheres, né? Assim também como elas criam, os familiares criam vínculo com as outras idosas. A Prefeitura de Passo Fundo está entre os finalistas do Prêmio Gestor Público, que é uma distinção de relevância no cenário estadual para os prefeitos gaúchos. Nesta edição foram inscritos os programas Farmácia Mais Perto e Escola de Vida e o projeto Capacitar e Qualificar. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação, que será realizada no dia 8 de novembro na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. E depois do intervalo, a gente conversa com o vereador Gleison Túlio Consalter, reeleito para a Câmara Municipal com 2.687 votos. Não perca!
A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Estamos de volta com a série de entrevistas com os eleitos para a Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, eu converso com Gleison Túlio Consalter, o palhaço Ru do PSB. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Muito boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara, canal 16, que nos assistem nesse momento, para realmente a gente poder ter esse espaço novamente, colocar os nossos principais anseios, os nossos desejos para a próxima legislatura, que o povo de Passo Fundo nos concedeu essa oportunidade mais uma vez para ser um dos reeleitos aqui do parlamentar aqui no Legislativo Municipal. Gleison, o senhor recebeu então 2.687 votos. Como avalia então o resultado das urnas e se esperava estar mais uma vez entre os mais votados? Nas eleições de 2012, que quando colocamos o nome à disposição, escutei muitos comentários da seguinte forma, e eu mesmo, juntamente com o pessoal de assessoria, a gente tinha essa dúvida. Pelo fato de eu, além de ser professor e ter o personagem muito conhecido aqui na cidade, teria duas situações. Ou a gente realmente ficar entre os 3 primeiros com uma votação super expressiva, que foi de fato o que aconteceu na primeira oportunidade, ou realmente não fazer um número suficiente de votos, né, com relação a essa questão. Então a gente tinha essa dúvida naquela oportunidade. E daí muitos podem questionar aquela questão da renovação da Câmara Municipal, vamos dar espaço mais para os mais jovens, e enfim, uma série de fatores que nos colocaram pela primeira vez como o vereador segundo mais votado naquela oportunidade. Tendo em vista agora, por uma reeleição, temos um reajuste nessa questão de ser um segundo mandato. Novamente, 2.687 votos, segundo lugar na classificação geral. Então agora a gente já tem um mandato já em decorrer desses 4 anos aqui como vereador. Então, como no primeiro mandato a gente tinha aquela dúvida de ser algo novo, não ter um conhecimento aqui dentro como vereador, o que de fato nos acredita a poder dizer para a população é que realmente foi feito algo nesses 4 anos. Pode não ter sido algo tão expressivo como projetos, com certeza, não vou vir aqui e mentir. O pessoal que votou em mim e quem não votou também sabe do meu caráter, sabe da minha honestidade, pode não ter sido nada expressivo com relação de projetos. Agora, de nada me adianta, e eu vejo muito aqui dentro da Câmara de Vereadores, com os demais colegas, se preocuparem muitas vezes em elaborarem projetos de lei, fiscalizar o Executivo Municipal. Agora eu te pergunto, passando uma aprovação de qualquer um desses projetos, posteriormente ele tem uma fiscalização, ele está dando resultado na prática? Eu penso dessa forma. Agora é claro que a gente está trabalhando, a gente está conversando com a assessoria, vamos ter sim novos agora também colegas vereadores no próximo mandato, e vamos sentar, vamos analisar novamente para a gente sim ter algo que possa beneficiar uma conjuntura de fatores dentro da comunidade de Passo Fundo com relação ao projeto. Agora, não adianta fazer por fazer e não ter resultado algum na prática. Gleison, o senhor no primeiro mandato foi eleito então pelo Partido dos Trabalhadores e decidiu então no decorrer então do seu mandato mudar então para o Partido Socialista Brasileiro. O senhor acredita que essa decisão foi acertada? Eu acredito que essa mudança foi significativa para mim. Fui muito bem recebido pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O atual momento também nós temos a reeleição do prefeito municipal Luciano Azevedo. E muitos questionam, tu saiu de uma oposição e foi para a base, o que tu ganhou em troca? E eu digo, nada, nada. Eu volto a dizer, eu vim aqui, eu tenho meu trabalho, tenho meu foco direcionado, educação, trabalho com esporte, tenho minha assessoria e parou por aí. Então eu não preciso trocar de sigla
em favores ou por troca de cargos, enfim, nada disso. Eu troquei realmente de fato que não estava me sentindo bem no Partido dos Trabalhadores, acontecendo uma série de fatores. O Partido Municipal dos Trabalhadores aqui em Passo Fundo caiu muito. O reflexo disso é nenhum parlamentar foi reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, então não é somente essa a minha opinião, o povo como um todo está insatisfeito com a gestão do Partido dos Trabalhadores, mas enfim, eu voltando para mim, falando para mim, foi positivamente e eu percebi isso muito no dia a dia e também nas urnas, porque eu tinha vários conhecidos, várias pessoas ligadas a mim, que sempre me trataram bem, mas deixavam bem claro que não se sentiam à vontade em votar no PT e, consequentemente, eu estando nessa sigla, eu não ia adquirir voto também. Mas não foi somente por isso, não foi por causa que eu fiz essa troca, e sim por várias questões, principalmente municipais, que eu não estava satisfeito naquele momento e achei viável a troca. Nas ruas, o senhor é conhecido então como o Palhaço Uhu, né? Tem aquele contato diário com a população e com certeza isso facilita para o senhor apresentar demandas, enfim, trazer as reivindicações aqui para a Câmara. Todo mundo trabalha ou estuda e em si tem que ir atrás do seu trabalho, do seu dia a dia, e essas pessoas não têm esse contato direto com a Câmara Municipal. E aí, nesses eventos onde eu vou, principalmente na região central, nos bairros, com certeza é como se fosse um gabinete móvel, né, Ana Paula? Então, o pessoal sabe que a gente é vereador, sabe que a gente faz esse trabalho de recreação e entretenimento com o pessoal, mas não deixa de ser vereador naquele momento. Então, sempre tem as demandas, as anotações, a gente marca e traz para o parlamento, através das secretarias, para a gente resolver o quanto antes o problema da população. Gleison, falando um pouco mais ainda sobre a sua vida fora do parlamento, o senhor tem 33 anos, é casado e continua atuando então como professor nas escolas de educação infantil. Sem dúvida nenhuma, isso foi uma marca nossa do nosso mandato. Eu coloquei meu nome à disposição pela primeira vez em 2012, deixei bem claro que eu queria continuar trabalhando como professor de educação física, como trabalho até hoje com escolinhas de educação infantil. E o personagem Palhaço Uhu continua, já fazem 11 anos que eu estou trabalhando com esse personagem. E quem me conhece, quem deu esse crédito, colocaram eu novamente aqui para representá-los como o segundo vereador mais votado, mais uma vez, aqui na nossa cidade de Passo Fundo, sabe muito bem que eu jamais vou deixar esses dois trabalhos paralelos e muitos pensam que isso acaba atrapalhando, que o vereador tem que estar focado diretamente o tempo todo aqui na Câmara Municipal. Eu desminto, eu não concordo de forma alguma. Cada um pode ser professor, pode ser doutor, pode trabalhar na área rural, enfim, cada um tem a sua formação e cada um também pode exercer aqui dentro na Câmara Municipal como vereador tranquilamente, que não trabalha em nada. Eu sei porque eu passo por isso e acaba sendo muito mais vantajoso do que uma certa desvantagem nessa questão. Nesse mandato, o senhor trabalhou fortemente no combate à violência contra a mulher nas áreas da saúde, educação e também no esporte. Vereador Gleison, eu queria que o senhor falasse se essas bandeiras continuam sendo levantadas, então, a partir do ano que vem. Essas questões que você abordou, Ana Paula, eu quero salientar e destacar mais uma vez a educação. A educação, como um contexto geral, a gente já está tendo algumas conversas com a Secretaria da Educação e com o próprio prefeito municipal, Luciano Azevedo, no que diz respeito à criação e à instalação de mais escolas de educação infantil na nossa cidade. Então a gente está fazendo um levantamento, conversando com a comunidade, por exemplo, do bairro São Cristóvão, precisa mais uma. Temos o bairro industrial também, que a gente já está conversando com os moradores, enfim, para ver um local apropriado, mas tudo isso com base. Sentamos, conversamos diariamente com a Secretaria Municipal de Educação para não ser algo aleatório e simplesmente colocar uma e-mail naquela comunidade por colocar. Não, não é assim que funciona. Então eu quero avançar nessa questão porque a gente recebe muitas demandas, a gente sabe a dificuldade hoje aqui em Passo Fundo da gente termos crianças já matriculadas na área da educação infantil, que é bem complicado, ou seja, temos agora inaugurações de novas escolas, mas precisamos de mais. Essa é a minha ideia e essa é a minha bandeira agora para os próximos anos e realmente continuar o trabalho
que nunca deixei de lado. O esporte também, a violência contra a mulher também é algo que a gente deve abordar diariamente, porque muitas pessoas não têm a visão como um todo de quantas mulheres são vítimas aqui na nossa cidade, pensam que não acontece isso aqui em Passo Fundo, e é mentira, acontece muito. A gente tem acompanhado de perto vários casos, fazendo esses debates, levando até os jovens, principalmente, essa questão de que não leva a nada. Gente, o homem que é homem tem que saber tratar a mulher, tem que saber conviver num diálogo, que não vai deixar de ser homem, não vai ser mais homem do que os outros, batendo, agredindo uma mulher. Então, a gente tem feito essas conversas diariamente e vamos sim continuar no próximo ano trabalhando forte com essa questão da violência contra a mulher. Então, para encerrar, as suas expectativas para este segundo mandato e também um agradecimento aos seus eleitores. A gente acerta, a gente erra também, a gente está aqui ainda sempre aprendendo diariamente com vocês da TV Câmara, com os demais colegas vereadores, com o Executivo Municipal. Então, acredito eu que a gente vai continuar trabalhando da mesma forma, tendo caráter, tendo a postura aqui dentro, o que é correto, o que não está sendo satisfatório, a gente vai vir aqui comentar. Eu acho que tem que ter essa clareza entre o vereador e o povo que o elegeu. E as expectativas são boas, continuar nesse trabalho, priorizando a educação, o esporte, o fim da violência contra a mulher e atendendo sim as demandas do nosso povo, não somente aqui no gabinete, no dia a dia, aonde vocês me encontrarem, aonde vocês me abordarem. Podem realmente, de fato, se tiver algum pedido, alguma observação para ser feito, que a gente está aqui para isso, para de fato colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês, nossos eleitores, nossos amigos aqui de Passo Fundo, e também, desde já, agradecer a TV Câmara, que está sempre nessa parceria, quando a gente precisa também, estão sempre dispostos a nos atender, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa também mostrar o trabalho nosso do dia a dia, visitando principalmente os bairros, elaborando os projetos, fazendo indicações, e isso a TV Câmara tem um papel importante, porque leva até vocês que nos assistem diariamente o que é feito aqui no Parlamento Municipal. Vereador Gleison, muito obrigada mais uma vez pela entrevista e parabéns então pela reeleição. Obrigado, Ana Paula, a todos vocês da TV Câmara, um forte abraço. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo início de semana.